Olá, família. Vamos para mais um evangelho. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Tem poucos tópicos, tá? Vem falar sobre a paciência, a obediência e resignação e a cólera. Injúrias e violências. Bom, família, a gente sabe que quem tá bem não causa com ninguém, não é assim? Uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que se conhece, uma pessoa que se ama, que se respeita, uma pessoa que tem amor próprio, que entende os processos que ela está passando, ela não vai causar com ninguém. Ao contrário disso, a impaciência se dá por não aceitar as coisas que acontecem na vida dela. Fogem do controle e não são do jeito que ela gostaria que fosse. Mas aí é necessário a gente olhar para dentro da gente e saber que somos o autor de nossas próprias vidas e que se as coisas não estão do jeito que nós gostamos, é porque erramos. Ninguém é obrigado a ser do jeito que eu quero. As pessoas não são obrigadas a me amar, a me respeitar, a gostar de mim. E ninguém é obrigado também vamos falar assim, a ser o bode expiatório da minha revolta. Se eu não tô bem com a vida, o problema é meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Difícil, porque no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, algumas coisas fogem ao nosso controle e que nos faz refletir, então, o porquê que elas aconteceram. Muitas delas, eu acho que 100% dessas coisas que acontecem é um alerta dizendo, você não agiu corretamente com você. E outras são provas que temos que passar. Pessoas difíceis com que temos que conviver e de amar e de respeitar sim, porque cada um está no seu processo. Eu sou mecânico e eu tenho um jeito de trabalhar que não vou dizer que é o melhor, mas eu sou meio acelerado. E por várias vezes eu me pego me machucando demais fisicamente por conta de não ter paciência, de não ter calma, de analisar as coisas antes de fazer, de querer por pressa, a agilidade, eu acabo me regaçando inteiro. Por isso que minha mão é toda lascada. E toda vez que eu analiso isso, que acontece alguma coisa, sempre vem. Pra quê essa impaciência? Calma. Não adianta querer que as coisas saiam do jeito que você espera se você não analisar elas antes. Então, é uma aula difícil pra mim. Sou um pouco enérgico, sou agitado demais. Admiro as pessoas que são calmas, que são tranquilas, mas eu não sou, velho. É do meu espírito esse acelera, né? Mas é necessário que a gente entenda que tudo tem que ser analisado. Às vezes a gente quer até mesmo auxiliar alguém e não compreende que cada um é de um jeito, que cada um tem uma personalidade. Eu sou filho de Ogum e não é desculpa, tá? Mas eu não eu tenho uma dificuldade em ter ao meu lado, conviver com pessoas que são, como que eu posso dizer, preguiçosas, que eu sei que pode ser mais rápido e não são. Eu não critico, não entro em confronto, mas me incomoda. Eu prefiro às vezes fazer algo sozinho, com a minha agilidade, sem olhar para o lado, do que ter alguém me auxiliando e arrastando o pé, aquela preguiça. É algo que eu tenho que trabalhar dentro de mim. Mas eu não tenho paciência para isso e eu preciso trabalhar isso em mim, eu sei. E eu vou conseguir, família. Mas eu prefiro às vezes fazer as coisas sozinho, porque eu vou arregaçando tudo, não tem necessidade nenhuma, mas né, eu tenho que trabalhar isso em mim. Mas aqui vem falar de uma outra parte, que é
injúrias e violências, né? A afabilidade e a doçura. Quantas e quantas são as nossas provas que nós plantamos com as nossas revoltas. Aquele dia que você não tá bem, acaba descontando em quem não merece. A consequência da brabeza, né? Da violência, são funestas, são horríveis, porque toda vez que a gente se encontra num processo de dor, numa dificuldade, a gente quer ser tratado com carinho, a gente quer ser tratado com respeito, com afabilidade e doçura. E temos que vigiar então o que nós plantamos. Quais são nossas ações diante... É o teste da reforma. Conversar com pessoas que compreendem as suas opiniões é uma coisa. Se deparar com a realidade da vida, de que as pessoas te confrontam com a sua verdade, com o seu ponto de vista, e aí então que não aceitam a sua verdade, não aceitam o seu ponto de vista, aí é a nossa prática da paciência, aí é a nossa prática da reforma íntima. Porque falar com quem aceita o que está sendo ouvido é uma coisa, se deparar com pessoas que não aceitam, se confrontam e pronto, é aí que temos que aprender a fechar a boca. É aí que temos que exercitar o vigiar e orar. Por muitas vezes, o silêncio é a resposta, o silêncio é a melhor situação. Porque, por mais que seja difícil, é uma forma de caridade também se calar diante da fala de um arrogante, de um ignorante. É caridade também. Não estamos aqui para transmitir nossas verdades, fazer com que elas sejam aceitas a ninguém. Quem quer ajuda, busca ajuda. E às vezes confundimos que a gente vê alguém numa situação e de que a gente sabe a resposta para essa situação de melhoria e a gente quer falar e a gente acaba invadindo o espaço do outro. A gente acaba se intrometendo. Quem quer conselho pede, quem quer auxílio pede ou demonstra isso. Muitas pessoas não têm facilidade em conversar, mas elas demonstram de alguma maneira que está precisando de auxílio. E aí é o fato de ter o tato, de saber chegar para auxiliar. Mas não são todos que querem. Muitos não querem ouvir. Muitos necessitam ser ouvidos. Nessa pandemia mesmo, que estamos passando essa quarentena aí, é a difícil aula do ser humano conviver com ele mesmo. É a difícil prática de estar recolhido junto com os seus. Para quem tem um convívio familiar de que todos estão na mesma busca, ainda assim temos as dificuldades, porque a convivência traz coisas a serem trabalhadas, né? Por isso que a reforma íntima o primeiro a ser praticado dentro de casa. Porque é aqui que temos as coisas com que viemos para aprender, evoluir, auxiliar. Então as pessoas estão ficando muito impacientes por serem privadas de coisas que eram rotineiras e cotidianas dela. É complicado, não é fácil, mas temos que aprender a buscarmos um autocontrole e buscar auxílio, de compreender que são coisas que fogem do nosso controle e tem que serem aceitas. Ninguém tá numa situação confortável por ser privado do convívio familiar. Aqui eu mesmo não tinha um convívio que eu vim ter aqui com a minha família e estava tendo a oportunidade de se encontrar com eles em todas as giras e todos os finais de semana. A gente estava num círculo de amizade maravilhoso, tanto com a minha família e com os amigos que aqui a gente tem. E agora a gente se vê trancado dentro de casa. É complicado.
mas é bom que a gente aprende a olhar pra gente mesmo e dar um novo valor para coisas tão simples, que era visitar uma irmã, de visitar a mãe, de sentar para conversar, para tomar um café junto. Então, é uma fase que todos estamos passando e que é necessário muita busca de se confortar com você mesmo, de ser você para você seu melhor amigo, de ser você para você sua melhor companhia e de olhar para quem convive no seu círculo familiar dentro de casa e agradecer essa oportunidade de ter alguém com quem conversar, de ter alguém com quem distrair e para a gente passar logo para essa situação. A paciência é a virtude de poucos, mas é uma virtude maravilhosa que devemos buscar. Mas para alcançarmos essa paciência tão sonhada, é necessário que buscamos então conhecimento para entender os processos, como as coisas se dão na vida, entender os processos espirituais, respeitar as pessoas da maneira que elas são e de nos aceitar e de nos respeitar também, porque a empatia tem essa fantástica qualidade que é a gente, calma aí, eu tô falando dessa maneira, mas se eu estiver no lugar do outro, será que eu vou estar gostando da minha companhia? Se eu assistir o meu dia, como eu assisto minhas aulas, será que eu vou gostar do que eu estou tendo? Será que eu vou gostar de ser amigo dele? Então a gente tem que fazer o processo inverso, que é de se colocar sempre na situação do outro, pra gente ver se a gente não tá sendo às vezes arrogante sem querer, ignorante sem querer e invadindo a privacidade de alguém sem querer, porque isso ninguém gosta, não é assim? Não é porque convido alguém para vir na minha casa que ele tem a liberdade de mexer nas minhas panelas. Então não é porque a gente conhece os processos e tem algum conhecimento que isso me dá liberdade de invadir a privacidade do outro e de falar para e ditar para ele o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Somos autores das nossas próprias vidas, das nossas próprias. E muito se ensina aquele que pratica, né? Como diz o Mané, se ensina fazendo, mostrando o que tem que ser feito e não ditando o que é para ser feito. Se auxilia mostrando a sua melhora essa é a amostra de quem você é a sua prática e não aquilo que a gente dita, não é aquilo que a gente teoriza, porque falar é muito fácil, até papagaio fala, e como diz Tiana, urubu que leva a fama, né? Papagaio come carniça e urubu que leva a fama. A culpa é sempre do outro. Quando a gente tá errado, tem algum obsessor endemoniado do meu lado me usando do instrumento do mal. A culpa nunca é nossa, mas ela é. Somos responsáveis por nossas ações, por nossas palavras e pela busca de nossa elevação energética. Então somos autores. É a gente que decide, por mais difícil que pareça, quem que se aproxima de mim e quais são as ações que eu estou compartilhando com os outros. Então, se eu estiver bem, se eu me respeitar, entender que eu sou um espírito falho, que eu estou aqui no processo de melhoramento moral, de que eu estou em busca de instrução e de conhecimento para mim conseguir um dia levar isso na prática, fica fácil respeitar as pessoas da maneira que elas são. Que cada um tem o seu tempo, não é assim? Tudo a seu tempo. Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Não tenho o que dizer, como é bom ter alguém calmo à nossa volta. A gente gosta disso e a gente tem que ser isso, esse calmo. E para alcançar essa calma, é só se estudando muito, se analisando muito e vendo que, é necessário que a gente feche a boca mais, não é assim? É necessário que a gente analise mais, mas o meu ponto de vista não tem nada a ver com o ponto de vista de ninguém. Não é porque eu tô aprendendo, porque eu tô tendo auxílio da espiritualidade que as pessoas são obrigadas a aceitar isso como verdade e de que eu tenho o direito de invadir a privacidade do outro para ditar o que é certo, o que tem que ser feito e o porquê que as pessoas estão assim. Não é esse o melhor caminho, vou falar, é o pior caminho. É necessário que a gente busque essa mansuetude, que é tão linda a palavra e tão difícil de ser praticada. É complicado, família, mas é a nossa prática, a nossa busca. E se Deus quiser, com a ajuda da espiritualidade, alcançaremos
essa paciência, essa calma de espírito, para que sejamos mais afinados com a espiritualidade, que conseguiremos auxiliar mais as pessoas com quem convivemos e com quem nos deparamos no dia a dia, de uma maneira humilde, de uma maneira respeitosa e com amor ao próximo. A aula é de acordo com o aluno, e por mais que a gente tenha uma facilidade em um certo conhecimento, não significa que o outro é obrigado a ter. Muito obrigado pela oportunidade, família. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.